Não basta vender. É preciso entender qual foi, olha aí, a experiência do seu cliente com a sua empresa, com o seu negócio. Priscila, como é que eu faço para analisar processos? A primeira coisa é identificar esses processos, ok? É identificar quais são os processos da sua empresa, do seu negócio. Como eu disse, tem alguns processos, e nós vamos falar deles aqui, que são inerentes a todos. É normal para todo segmento, ok? Mas tem outros que são específicos do seu segmento, ok? Então é importante analisar com o olhar dentro do seu negócio, beleza? Manda pra gente qual é o seu segmento, quais os seus processos, se você consegue identificar isso dentro do seu negócio, se isso ainda está muito nebuloso para você, manda pra gente, beleza? Vai ser ótimo ouvir o que você enxerga dentro do seu negócio, com esse olhar interno, se você consegue perceber esses processos. Então vamos lá, eu preciso então identificar. Deixa eu falar com vocês aqui alguns processos ou etapas que são comuns a todos os negócios, beleza? Primeiro, processo de estruturação do negócio, okay? Que é aquele processo inicial. Aqui entra muito planejamento. O que a empresa vai fazer, o que não vai fazer, qual é a atuação, qual que não é, localização, enfim. É um planejamento, é um processo, uma etapa que basicamente toda empresa passa, ok? Mesmo que a pessoa faça lá com a conta de padaria, mas ainda assim ela vai pensar o que ela vai atuar, onde ela vai atuar, ok? O que ela vai fazer, quais os preços ela vai praticar, ela vai tirar esses preços da cabeça dela? Não, eu tenho ali uma base, um local onde eu consigo essas informações, etc. Beleza? O segundo processo seria o de captação de cliente, tá? Então é aquele processo onde eu vou colocar a minha empresa, o meu negócio, à vista. Eu vou mostrar para o mundo, vamos colocar assim, que existe a Ideal, que existe uma empresa, que existe um negócio que atende, ok? Empreendedores e empresas com mentoria e consultoria financeira de gestão. Então eu preciso mostrar para eles que a empresa existe. E essa captação não é apenas mostrar. Eu preciso mostrar, eu preciso identificar qual que é o meu cliente-alvo, qual que é o meu cliente ideal, eu preciso mostrar com clareza o que eu quero oferecer para eles, ok? Eu quero oferecer para você que você tenha, eu quero te ajudar a conseguir mais de 10 mil de faturamento no mês e a ter lucro todo mês, então eu preciso deixar isso, ok? Eu preciso mostrar isso. E aí, o que eu quero mostrar para vocês na prática, com esses pequenos exemplos, é que dentro de um processo macro, existem os microprocessos. Eu falei processo, captação de clientes. Aí dentro do processo de captação de clientes, a gente tem a marca, o produto, qual é o meu cliente-alvo, qual é a minha relação do cliente, como é que é? Eu vou mostrar a minha empresa pelas redes sociais apenas? Vai ter panfleto? Não vai? Eu tenho um local físico? Eu trabalho só para o e-commerce? Ou eu trabalho apenas online? Como é que funciona isso? Vocês conseguem perceber isso? Existe o macro e existe o micro. E essas adaptações é que eu digo que são super importantes dentro do negócio e fazem toda a diferença. Toda a diferença naquele resultado positivo que a gente está buscando. Faz toda a diferença. Okay? Um outro processo também que é comum, o processo de execução, seja da venda, seja do serviço, ok? Eu compro para revender, beleza, sem problema, mas você tem que ir lá, você tem que identificar quais são os fornecedores, qual é a condição de pagamento, qual produto você vai comercializar, é interno, é de exportação, importa como é que é isso? É de importação? Como é que funciona?
Você vai vender o quê? Só para pessoas jurídicas, ou seja, só para empresas? Ou você vai vender também para consumidores finais? Ok? Como é que é esse produto? É eletrônico, não é? Essa peça ela é artesanal? O serviço, como é que é o serviço? Ele pode ser ofertado e entregue de forma online? É presencial? Como é que funciona? Você vai no cliente, o cliente vai até você, vocês fazem tudo remoto? Como é que funciona isso? Tá vendo? Mais uma vez, um processo macro, execução de serviço ou produto, ou venda do produto, e aí os processos micros. Total relação com o faturamento, total relação com a condição de lucro ou prejuízo, ok? Mais um processo, logística. Como é que funciona? Precisa da logística? Tem que entregar lá e eu vou atender o Brasil todo? Não, vou começar só com a minha cidade e aí eu vou ver como é que funciona, ou já vou para o estado todo, vou online, não vou, como é que é isso? Tá vendo? Mais um processo. Não é só agora eu vendo isso, pronto, vamos vender. Como é que vai entregar? É preciso entender essas questões também. Por quê? Quando você estuda o processo, quando você analisa essas questões, você não está só falando, como é que o preço que eu vou colocar para o cliente vender, porque eu tenho que bater pelo menos os custos e despesas que eu tive aqui com esse produto, aí eu vou vender a caneta. Aí eu tive R$1 de custo e despesa com a caneta, então eu vou vender essa caneta a R$1,50. Não é só isso que eu estou dizendo. Quando eu falo de analisar e entender e aplicar o estudo, essa interação, essas particularidades do processo dentro do teu negócio, nós estamos falando de impactar o faturamento sim, a receita sim, mas nós estamos falando de impactar as despesas e os custos também, que fazem parte do negócio, beleza? E fazem toda a diferença, nós vamos falar sobre isso também. Um outro processo, né? Esse processo aqui sempre me enche os olhos, processo financeiro, né? Normalmente o tão temido processo financeiro, que às vezes é o que tira o sono de muita empresária, de muito empreendedor aí, mas que não deveria, porque é um processo que permite que você tome decisões não apenas de feeling, sabe? Eu acho, pela minha experiência eu acho que é isso, pela minha experiência eu acho que é aquilo outro. Não, o processo financeiro ele consegue te mostrar, se você tiver as ferramentas certas e utilizar elas certas, ok? E souber identificar ali o que ele está te falando e aplicar isso dentro do seu negócio, você consegue ter informações, meu Deus, para tomadas de decisões seríssimas dentro do negócio. Decisões que às vezes podem determinar entre a empresa continuar, entre o negócio continuar ou não. Entendeu? Então é muito importante os processos. E o processo financeiro, vão ter N microprocessos financeiros, são vários, ok? Você tem as métricas, indicadores, as ferramentas do sistema ou o sistema de gestão que você vai utilizar, ok? Ou aquela planilha no Drive, para não ter o perigo de perder as suas informações, ok? Analisar e aplicar as informações que você tem desse sistema de gestão, não basta ter o sistema de gestão. Por mais, Priscila, eu uso. Eu tenho até um sistema de gestão que é bem bacana, ele é claro, ele é bem evidente e tal. Mas não basta apenas ter, tive lucro, prejuízo, eu tive uma receita maior do que as minhas despesas e os meus custos. Só isso não basta, tá? Para levar uma empresa para um outro nível, beleza? Quando eu falo de ter lucro todo mês, faturamento mais de 10 mil no mês, eu tô falando de levar a empresa para outro nível, tá? De levar uma empresa para um nível mais robusto, de um posicionamento mais robusto dentro do mercado, ok? E isso pode ser aplicado, né, dentro do seu negócio.
O nosso outro processo aqui, dentro desse exemplo, o nosso último, é um processo que hoje tem sido uma tendência, ainda bem, porque ele é importantíssimo, é um processo de pós-venda, né? Não basta vender, é preciso entender qual foi, olha aí, a experiência do seu cliente com a sua empresa, com o seu negócio. Ele gostou, ele ficou, eu vou utilizar essa palavra, ele ficou maravilhado, ele ficou impressionado com a cordialidade do atendimento, ele ficou impressionado que foi entregue mais do que ele pediu, certo? Mesmo que a sua empresa, o meu negócio é pequenininho, posicionamento. Mas só tem posicionamento se entende o processo, se entende o que está acontecendo na empresa, se entende o potencial dela. Entendeu? Então, pós-venda bem feito é quase uma aliança que se cria. Tá? Uma experiência de venda, de prestação de serviço bem feito. Mesmo que existam problemas no meio do caminho, que vão existir, que é normal, isso dentro do mercado, é normal isso. Mas a gente tem que trabalhar com o que está acontecendo, com a realidade que está acontecendo e se posicionar para resolver, ok? Mas a gente entende que tem situações que acontecem. Só que nós não podemos deixar que essas situações tomem rumo do negócio, entendeu? Aí cabe o posicionamento. Aí cabe entender... Peraí, o posicionamento da minha empresa é só vender? Não, então tá. Então eu vendi, pronto, entrou mais aqui, mais um no caixa, joia, partiu pro outro. Não, o posicionamento da minha empresa é entregar para o meu cliente mais do que ele pediu, é agregar valor, é dar experiências super positivas para ele. Então, mesmo que eu tenha um problema, uma dificuldade no meio do caminho, eu vou chegar, eu vou me posicionar diante do cliente e eu vou trabalhar para resolver aquela pendência, resolver aquela situação que está acontecendo da melhor forma possível e mesmo diante talvez de uma dificuldade, entregar para ele uma experiência. Porque veja bem, quando nós estamos à frente de um negócio, sim, você está ofertando a sua ideia, o seu produto e tal. Mas você também é cliente, ok? Isso é bem legal. Você também é cliente, você também contrata serviços, adquire produtos de outros fornecedores, né? Enfim. Mesmo que haja problemas, às vezes, em algo que você contratou, que você pediu, mas se existe um canal de diálogo, sabe? Aberto, transparente, real, íntegro, de uma parte com a outra, mesmo eu me colocando como cliente, a gente se sente acolhido. E por mais que tenha tido problemas no meio do caminho, eu ainda vou entender que aquela compra, né, no caso aqui, que eu fiz, foi uma experiência positiva. Porque o processo de pós-venda, olha, o processo de pós-venda, trazendo aqui para o que nós estamos conversando, o atendimento ao cliente foi excepcional. O diálogo com a empresa na qual eu comprei foi incrível, por mais que tenha tido problemas. E isso lá para o fornecedor que me vendeu o produto ou prestou serviço para mim, ele entende os processos dele. Ele entende que no meio do caminho pode dar problema, mas ele entende que o processo dele está tão redondinho que mesmo quando dá problema, ele consegue, ok? Por N situações e decisões que ele já tomou, que ele já aprendeu. No caso, está tendo equipe, então ele já passou, ele já ensinou isso para a equipe e eles conseguem transformar uma experiência que poderia ser muito negativa em algo positivo. Em algo que o cliente vai falar, olha, aconteceu isso de problema, mas a empresa fez isso, eu conseguia conversar com eles, eu conseguia entender o que estava acontecendo. Isso faz toda a diferença. Pensa aí, se coloca no lugar como cliente, faz toda a diferença, ok? Porque imprevistos acontecem.